Teremos agora, então, o primeiro painel, cujo tema é Direito Constitucional no Trabalho, Cláusulas Pétreas. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Márcio Túlio Viana, doutora Cláudia Madaleno e, para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, a desembargadora vice-presidente administrativo do TRT 15, desembargadora Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho. Bom, boa tarde. Com muita satisfação, muito entusiasmo que eu recebi o convite de hoje aqui estar apresentando esse primeiro painel, né, do Congresso, que é tão tradicional aqui em Paulínia, do nosso TRT 15. E esse primeiro painel, ele vai trazer o tema que vai ser tratado, é um tema muito interessante, porque trata do direito constitucional do trabalho, cláusulas pétreas. Eu até aproveito para cumprimentar a Escola Judicial e, particularmente, a comissão organizadora desse congresso, porque eu acho que foi muito feliz no tema. É um tema muito atual, um tema desafiador, eu diria, que está muito em voga, particularmente pelo que nós estamos, pelo momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com relação tanto a tanto problema político e social. Eu tenho certeza aqui que os nossos conferencistas, que são brilhantes, eles realmente vão nos presentear com muitas e profundas reflexões sobre o tema. Então, para não perdermos muito tempo e podermos já desfrutar de todo o conhecimento que eles vão passar hoje, eu vou ler rapidamente, fazer uma apresentação do nosso primeiro conferencista, que é o Dr. Márcio, aqui presente, Márcio Túlio Viana. Bastante conhecido já aqui no mundo jurídico, ele é desembargador aposentado do Tribunal da Terceira Região, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-doutor junto à Universidade de Roma I e Roma II, é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais e professor adjunto 3 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é co-coordenador do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, é também autor, coordenador de inúmeras obras, faz muitas palestras, e, enfim, o currículo do doutor é bastante extenso, eu tomei a liberdade de resumir, e então vamos dar a palavra para o doutor Túlio, para a gente poder apreciar todo o seu conhecimento. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Eu cumprimento a doutora Helena, nossa colega, a doutora Cláudia, que veio de longe, né, de um país tão querido. Peço desculpas por estar falando antes dela, porque eu tenho um avião com horário marcado, nem sei se irei ficar aqui até o fim da sua palestra. Peço desculpas por isso também, se isso acontecer. Eu cumprimento aos estudantes primeiro, né, porque são talvez os mais importantes personagens desse congresso, porque são o nosso futuro, os professores, os juízes, procuradores, advogados, serventuários. Cumprimento todos vocês. Bem, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, diz o poema de Carlos Drummond de Andrade. Deus gravou na pedra os 10 mandamentos. Hammurabi, da Babilônia, escreveu na pedra as leis de seu povo. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Foi o desafio de Cristo para salvar Madalena. As pirâmides são de pedra, o sal vem das pedras. Em São Tomé das Letras, Minas Gerais, as casas são de pedra. Com uma pedra, Davi derrotou Golias. Com pedras, os oprimidos de hoje enfrentam, às vezes, os opressores de sempre. Desde os tempos mais remotos, pedras, homens e leis, muitas vezes, seguiram juntos. A primeira das invenções foi talvez o machado de pedra. Uma das mais recentes foi o chip, feito a partir de uma pedra.
O próprio planeta Terra nasceu de pedras que formavam o Sol. Em geral, a pedra, nós sabemos, é dura, forte, estável. Por isso, às vezes, trava os avanços dos homens. Como diz a poesia, fica no meio do caminho. Mas é assim também que ela nos protege, como acontece com os diques de pedra que travam os avanços do mar. Não é sem razão, portanto, que os juristas falam em cláusulas pétreas. São normas constitucionais, escritas ou não, que resguardam o que temos de mais precioso, defendendo-nos até de nós mesmos. Mais do que protegidas, são normas que nos protegem. Desse modo, sua rigidez não é defeito, mas virtude. É condição de sua própria existência. Sem as cláusulas pétreas, todo o edifício desmorona. Elas são o alicerce, a essência. Cláusulas pétreas também nos dão uma ideia de quanto evoluímos, de como pensamos, do que iremos fazer. Costuram o passado, o presente e o futuro. Sua função, diz Ingo Salhet, é impedir a destruição dos elementos essenciais da Constituição. Ora, a nossa Constituição insere entre seus elementos essenciais ou fundamentais os direitos do trabalhador, mas não os inclui expressamente entre as cláusulas pétreas. Eu pergunto, esses direitos são pétreos ou não? Uns dizem que não, pois a Constituição deve ser lida conforme a sua letra. Outros negam até que sejam fundamentais, apesar da letra da Constituição. Nenhum desses autores, no entanto, parece se lembrar que as pedras da lei não são soltas como as pedras do caminho. São presas a um projeto. No caso dos direitos sociais, esse projeto, basicamente, é construir uma sociedade mais livre e igual. Diante disso, parece insensato dizer que os direitos sociais não são fundamentais, pois não é possível haver liberdade sem o pão de cada dia. E de pouco vale a igualdade formal sem algum traço de igualdade real. E essas razões pesam ainda mais num país como o nosso, onde a extrema opulência convive com a extrema miséria, em que mesmo no mercado formal, muitos ganham $300 ao mês, enquanto os juros do cartão de crédito rondam uns 500% ao ano. Pois bem, se os direitos sociais são fundamentais, é evidente que eles são pedras, cláusulas pétreas, pois não faria sentido lhes reconhecer o primeiro status e lhes negar o segundo, o status da perenidade. Pouco importa se a Constituição não os inclui expressamente, já que a Constituição não cabe em seu próprio corpo escrito. Ela fala também nas entrelinhas. Como ensina o nosso português Jorge Miranda, ela tem limites transcendentes que não podem ser tocados. Além disso, os direitos fundamentais não podem retroceder. Seria como admitir que o pensamento humano deva evoluir. No limite, seria permitir até que a escravidão voltasse a ser lei. É verdade que as pedras também se movem, se transformam. De outro modo, nem teríamos o sal, nem teríamos a própria terra, pois as terras que formam a nossa terra são poeiras, ou como que poeiras das pedras do sol. Não é difícil perceber, por exemplo, que as montanhas de minha terra, Minas Gerais, já foram mais altas. As calçadas de Roma já foram mais baixas, assim como as cataratas do Iguaçu podem ter sido mais ou menos imponentes com seus blocos de pedra. Mesmo o interior de uma pedra que parece imóvel, esconde átomos que giram, que dançam. Mas a Constituição, nesse aspecto, é um pouco diferente. Nós sabemos que ela pode ser alterada, é claro, mesmo formalmente, mas não a ponto de perder sua identidade, sua continuidade, como ensina
Carl Schmitt. Enquanto a lei comum pode até sumir do papel, desaparecer de nossa vista, a Constituição está condenada a se manter em sua essência. E a perda de um direito fundamental corrompe esta essência. Assim, nesse ponto, as cláusulas pétreas da Constituição são ainda mais fortes do que as pedras. Elas resistem ao tempo e aos ventos. No caso dos direitos do trabalhador, no entanto, há um elemento diferente. Do mesmo modo que um prédio pode subir, mantendo seus alicerces como estão, os direitos do trabalhador também podem crescer, aumentar, sem perder a identidade, nós sabemos disso, né? Nesse sentido, então, o que é pétreo no direito do trabalho é quase sempre o seu limite mínimo. A própria Constituição diz isso, em outras palavras, e nem precisaria dizer. Melhorar sempre a condição do trabalhador é uma estratégia necessária do direito do trabalho, mesmo porque o capital tende a aperfeiçoar sempre mais os modos de acumulação. Um grande jurista mexicano, La Cueva, dizia por isso que o direito do trabalho é inconcluso, é como se fosse um parênteses de um lado só, avançando sempre numa mesma direção, como uma mosca atraída pela luz. Desse modo, a gente pode dizer que o direito do trabalho muda, mas para se manter igual. Mesmo sem parar de crescer, mantém aquela continuidade que Carl Schmitt fala da Constituição. Preserva o espírito, o seu espírito, mesmo mudando. Aliás, em boa parte, o espírito do direito do trabalho é o espírito da Constituição. Ambos apontam para a proteção do trabalhador. E a proteção do trabalhador é uma cláusula pétrea, talvez uma das mais importantes. É verdade que entre os direitos sociais, né, existem alguns na nossa Constituição que parecem pouco importantes, pelo menos para estar ali, como seria o caso, talvez, da prescrição. Mas devemos vê-los todos como uma rede, cujos fios se fortalecem mutuamente. Um fio a menos, um buraco a mais na rede, os peixes se soltam, ou pelo menos alguns deles se vão. Aliás, há uma PEC em tramitação que tenta reduzir para 3 meses o prazo de prescrição, afetando o direito real de acesso à justiça de tantos milhões de trabalhadores. Aqui em nosso país, como nós sabemos, ninguém procura justiça se estiver empregado, a não ser que queira deixar o emprego. Em um prazo de 3 meses, é curto demais para quem mal sabe se defender e sabe muito bem que pode ser alvo de retaliações, como as listas negras que circulam por aí. Nas relações de emprego, ao contrário de outras, é o devedor e não o credor quem tem o poder nas mãos. Ele tem o poder nas mãos porque suas mãos controlam a fonte de sobrevivência do outro. E o devedor, no caso, é o patrão, porque o salário, como nós sabemos, vem quase sempre depois do trabalho. Na verdade, a prescrição nem deveria correr no curso do contrato, a não ser a partir do momento em que a Constituição regulamentasse a proteção ao emprego. É uma tese até defensável juridicamente. Por outro lado, como eu dizia, é importante que os direitos fundamentais estejam juntos para se fortalecer mutuamente. Também na natureza, as pedras tendem a ficar juntas, como acontece com os cascalhos nas estradas, as montanhas. No entanto, às vezes as pedras se chocam e se desunem, como acontece nas corredeiras dos rios. E é o que pode acontecer também com os direitos fundamentais. Não é raro, por exemplo, que o direito de ir e vir encontre uma porta fechada na frente dele, é a casa do outro, por exemplo. Ou o direito de falar esbarre no direito de
não querer ouvir, especialmente se se trata de uma ofensa. Mas o choque que estamos vivendo hoje situa-se num plano maior, diferente. Tem a ver com as chamadas gerações de direitos. Como nós sabemos, esta expressão tem recebido críticas, já que as espécies de direitos não se sucedem, como acontece com as gerações, uma tomando o espaço da outra. Elas se somam e se completam. Por isso, o melhor seria falar em dimensões de direitos. Mas, como também sabemos, os direitos de primeira geração ou dimensão não implicam, em geral, uma ação do Estado positiva, mas, ao contrário, uma omissão. Tem a ver, sobretudo, com liberdades e igualdades formais. Já os segundos direitos, de segunda geração, em geral, exigem uma ação positiva do Estado, mas se aplicam também às relações horizontais. E o exemplo mais forte é o direito do trabalho. Como um velho jurista disse uma vez, ele governa o forte para proteger o fraco. Traz um pouco de igualdade real a um sistema desigual por natureza, que é o sistema capitalista de produção. Mas o que importa, nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês, dos colegas, é que os direitos de primeira geração ou dimensão estão em alta, inclusive no campo trabalhista, onde eles também penetram. Basta ver, por exemplo, a forte reação dos juízes, do Ministério Público e da própria lei diante de assédios e discriminações. O que está em jogo nesse caso, assédios e discriminações, são exatamente os direitos civis de primeira geração. A pessoa pode ser assediada, evidentemente, no trabalho, mas fora dele também. Um direito não é de natureza trabalhista, propriamente. E por que a reação será tão forte diante de assédios, discriminações, invasões de privacidade? Não é porque as discriminações e tudo mais tenham se tornado mais comuns. Pode até ser que isso tenha acontecido, mas o que realmente mudou foi a nossa percepção. E se a nossa percepção mudou, não foi só por obra da doutrina, tem muito a ver com as nossas emoções. Hoje, mais do que nunca, valorizamos a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa intimidade. Repelimos os comandos, as hierarquias, e com isso as próprias instituições, como o sindicato, se enfraquecem. Não queremos compromissos duradouros, nem mesmo em matéria de amor. Queremos ser leves, livres e soltos. E exigimos respeito às diferenças. Também queremos participar, ser ouvidos, afirmar o nosso eu. E o orçamento participativo é apenas um exemplo no campo da política. O carnaval que volta às ruas talvez seja outro exemplo. Existe assim todo um clima, um contexto emocional, sentimental, psicológico, que trabalha a favor dos direitos civis de primeira geração, de liberdade, de igualdade formal. A própria empresa se alimenta desse clima, pois também ela exige ser livre, ela quer ter o direito de ser livre. Livre de quê? Livre do direito que a oprime. Mas o que está havendo não é só uma valorização desses direitos de primeira geração ou dimensão, das liberdades e igualdades formais. É uma desvalorização também das igualdades reais. Ou seja, o mesmo clima, o mesmo contexto que celebra a liberdade e igualdade formais, conspira contra a igualdade real. O clima que vivemos hoje é um clima avesso ao modelo de Estado forte, interventor, que usa a lei para distribuir renda. Não é à toa que a própria lei perde força, porque ela é comando, é hierarquia, é imposição. E o contrato se valoriza, porque ele é liberdade, ou pelo menos passa a ideia de liberdade. Assim, as duas gerações não se somam, não se completam mais, ou pelo menos não tanto quanto antes. Elas entram em conflito entre si. Tornam-se realmente gerações, mais do que dimensões.
O próprio direito do trabalho é visto como inimigo do direito ao trabalho. E como o nosso tempo também celebra o novo, o mutante, o instável, acusam a nossa CLT de velha, embora já tenha sofrido não dezenas, mas centenas de alterações, mais de 500 pelo menos. Nesse contexto meio esquizofrênico, o direito do trabalho se divide em dois. Como eu dizia, aquela parte civilista, né, que trata de discriminações, assédios, privacidade e tudo mais, está em alta. Já a parte realmente trabalhista, que distribui renda e se choca com o credo neoliberal e até com as nossas emoções, está em crise. A mesma crise afeta a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, talvez até o advogado e o estudante trabalhistas. Um dia desses, eu levei em Uberlândia, Minas Gerais, eu levei minha afilhada a um rodízio de carnes, né? E ela me mostrou que os garçons mais novos serviam moelas de galinha, coraçãozinho e coisas assim. Já os veteranos serviam carnes melhores, e o mais veterano dos veteranos servia a nossa picanha tão festejada, né? Ou seja, o objeto do trabalho se reflete no trabalhador e vice-versa. Do mesmo modo, o objeto do direito se reflete na justiça e em todos nós que lidamos com ela. O direito, a justiça e os militantes na área trabalhista têm sido, em geral, sempre foram, em geral, menos valorizados, pois lidam com o trabalho humano por conta alheia, subordinado. E hoje esse quadro se aprofunda. No mundo que se pretende leve, livre e solto, é mais fácil acusá-los de autoritários, antiquados, ditadores. Como eu dizia, fica mais fácil valorizar o contrato sobre a lei. E a nossa mídia, em grande parte corrompida, ao mesmo tempo que denuncia a corrupção, participa desse processo. Há pouco tempo, por exemplo, o programa Zorra Total, da TV Globo, ridicularizava fiscais do trabalho e a lei trabalhista. E os efeitos da propaganda são devastadores, extrapolam a própria propaganda. Há um tempo atrás, a minha mulher perguntou para a nossa empregada se ela iria votar no Lula. Acho que foi a primeira eleição do Lula. Ela disse que não. Minha mulher perguntou por quê. Ela respondeu, porque se ele for eleito, ele vai roubar o meu guarda-roupa. Ele vai levar o meu guarda-roupa. Não roubar, vai levar o meu guarda-roupa. Porque tudo vai ser dividido. Vão dividir o meu guarda-roupa. Concluiu isso ao ver a TV, e até pelas palavras que não entendia. Pois bem, mesmo sem entender de assunto, eu falava de átomos dentro das pedras. Mas, como sabemos, entre os átomos há vazios, espaços em branco. O que significa que mesmo as pedras, que parecem ser tão sólidas, não são tão sólidas quanto parecem. E isso também vale para as cláusulas pétreas, que podem sofrer a influência de novas interpretações. Como diz Canotilho, outro grande português, nenhuma Constituição pode conter a vida ou parar o vento com as mãos. Nesse sentido, e apenas neste sentido, até as cláusulas pétreas podem mudar um pouco, mas desde que mantenham o seu espírito. Eu não vou discorrer sobre hermenêutica, nem teria, eu acho, competência para isso. Gostaria só de chamar a atenção dos queridos ouvintes para 2 ou 3 pontos, mais como exemplos. O primeiro tem a ver com a greve. Como nós sabemos, a greve pressiona tanto o legislador quanto o empresário. E não é de se admirar que sem ela, ou sem a sua ameaça, o legislador recue e o empresário avance, cada qual desfazendo a seu modo os direitos do trabalhador.
Nesse aspecto, é bom notar que o ponto forte do direito do trabalho é também o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto vulnerável. Qual é o ponto forte do direito do trabalho que o faz ser um direito diferente? É o fato de ter sido construído basicamente pelas mãos operárias. As mesmas mãos que fizeram os objetos que nós usamos, construíram um direito, todo um ramo do direito. Às vezes num país, às vezes mais, às vezes menos, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas sempre, em todos os lugares, a marca operária esteve presente. Mesmo quando nós importamos normas de outros países, essas normas chegaram até aqui tingidas de sangue operário derramado em outros lugares. Então não importa onde, nem como, nem porquê, mas é um direito carregado desta história. Exatamente por isso, no entanto, é um direito que só continua a nascer, só continua a ser construído, só tem efetividade plena se essas mesmas mãos continuarem atuantes. Senão, ele se perde. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Qualquer um de nós, saindo daqui, se for tomar um café no bar da esquina, vai perguntar o preço do café, tomar o café e certamente pagar o café. Nenhum de nós vai sequer pensar, sequer imaginar a hipótese de não pagar o café. Se um de nós tomar um táxi, impossivelmente, qualquer um de nós teria a coragem de dizer ao motorista, foi muito agradável o passeio, mas eu não vou pagar a corrida. Talvez um outro dia, uma outra oportunidade, jamais diríamos isso. E não só por uma questão moral, mas porque nós sabemos, ainda que inconscientemente, da reação do motorista. No entanto, se um de nós se tornar empresário, é bem possível que passe pela nossa cabeça a ideia, a tentação de não pagar uma hora extra. O que será pior? Não pagar o café ou não pagar a hora extra? Desse modo, ao contrário do direito civil, que tende a ser cumprido espontaneamente, o direito do trabalho não tende a ser cumprido assim, pelo menos por completo. E é por isso que ele não se satisfaz com a sanção que ele cria, a sanção que acompanha a norma. Ele precisa de uma outra sanção, uma sanção social, representada pelo sindicato, pelos trabalhadores, pelas mãos operárias. Pois bem, no caso da greve, se a greve é assim, tão importante, é preciso saber interpretar o silêncio da Constituição sobre a greve. A Constituição declara o direito de greve, mas se silencia sobre o que seja a greve. Ela não define a greve. Nós sabemos que toda definição restringe. Se eu falo que a Lua é algo redondo e brilhante que aparece no Sol, no dia que houver uma Lua crescente, quarto crescente, ela não será Lua. Mas este silêncio da Constituição sobre o que seja a greve não é um equívoco, um lapso de memória da Constituição. Ele aponta para um certo sentido. Que sentido? A Constituição deixa a definição para os atores sociais, ou pelo menos pode se entender assim. E a se entender assim, podemos considerar greve qualquer movimento de ruptura com o cotidiano da prestação de trabalho, como tantas outras greves atípicas que existem por aí. E isso seria importantíssimo num contexto em que a greve típica está em crise. Porque defender
os movimentos sociais de pressão, é defender não aqueles trabalhadores, mas o direito do trabalho, que é um direito que vive disso, que precisa disso, como eu dizia. Outro ponto, um segundo ponto, eu estou já caminhando para o fim, é a negociação coletiva. Quando a Constituição enfatiza a negociação coletiva, ela não está tomando outro caminho diferente do caminho da proteção ao trabalhador. Ao contrário, ela quer aumentar essa proteção. Por isso, quando ela abre exceções, umas poucas exceções a essa regra, da ênfase à negociação coletiva, ou da proteção ao trabalhador via negociação coletiva, ela deve ser lida restritivamente, porque, basicamente, o que ela quer com a negociação coletiva é aumentar os direitos dos trabalhadores e não diminuir. Porque, se fosse assim, ela estaria se traindo. Não é esse o espírito dela, né? É verdade que num contexto que celebra as liberdades, né, todo mundo vai às ruas, liberdade, etc. e tal, parece natural que os sindicatos sejam livres para negociar o que quiserem negociar, né? E é esse contexto que pressiona no sentido da lei que está para sair, né, do negociado sobre o legislado. Mas é preciso, às vezes, contestar o contexto. A lei, o direito, não é simples retrato da realidade. Se fosse assim, seria quase inútil. Ele transforma também, ainda que em alguma pequena medida, ele transforma também a realidade, né? Alguém pode questionar, mas o próprio sindicalismo, ou parte do sindicalismo, aderiu a essa proposta do negociado sobre o legislado. Como explicar isso? Vou usar aqui numa pequena metáfora, que já usei outras vezes, do elevador, né? Vamos imaginar um elevador. Um elevador num edifício que não tenha subsolos. O elevador, então, sai do térreo e sobe, ou então fica no térreo. Descer é impossível. Mais ou menos assim é o nosso sistema jurídico trabalhista, né? Tradicionalmente, é assim. A lei estabelece um mínimo, andar térreo. Com a convenção coletiva, é possível subir, ou ficar no térreo, mas descer não. Acontece que, num contexto em que é difícil fazer o elevador subir, o sindicato fica sem função. Ele não consegue fazer o elevador subir, ele não consegue conquistar direitos, a não ser em algumas poucas categorias. O sindicato, então, sem função, se arrisca a acabar de morrer, né? Ele já está em crise. Por isso, ele se vê tentado a participar de um processo de construção de subsolos no prédio. Se o elevador puder descer, aí o sindicato terá um papel novo, que ele não tinha. Qual o papel? Evitar que o elevador desça muito, né? Ou não desça. O sindicato, então, se vê atraído por essa proposta e reforça esta proposta. Por fim, temos as terceirizações. A meu ver, elas também esbarram em cláusulas pétreas, especialmente numa cláusula pétrea, talvez a mais importante de todas, a que defende a dignidade humana. Terceirizar não é só diminuir salários ou aumentar acidentes de trabalho. Nem é apenas dividir os trabalhadores, enfraquecendo os sindicatos. É também transformar em mercadoria o próprio trabalhador. Já não se trata mais de ceder a força de trabalho, a energia, a força de trabalho, mas o homem que trabalha. Mais ou menos como alugar um boi ou um cavalo para puxar um arado. Um fazendeiro alugar um cavalo para que o outro fazendeiro use o cavalo para puxar o arado, depois aluga para outro fazendeiro. Por isso, a terceirização é também um discurso. Ela aponta para um novo modo de ver o homem.
E por isso é uma porta que se abre para novos ataques, não só aos direitos dos trabalhadores, aviso prévio, 13º, férias, mas à essência do direito do trabalho, ataque à essência do direito do trabalho, né? Pois bem, todo esse quadro nos convoca para uma luta, a mesma luta pelo direito de que nos falava há mais de 100 anos um grande jurista, von Jhering. É uma luta que se trava no Congresso, é claro, mas também nos tribunais, nas escolas, nos encontros como este, e até nas esquinas. E é aí que entra o papel do advogado, do membro do Ministério Público, do estudante, do professor, do juiz, do fiscal, de todos nós. Mas como lutar num contexto destes? Se fosse preciso destacar uma estratégia, uma entre as dezenas possíveis, eu diria que é preciso ter simpatia com o sindicato. Não tanto em atenção a ele, sindicato, mas ao sindicato enquanto condição para que o direito do trabalho avance, ou pelo menos não recue. E o próprio sindicato, além de se transformar por dentro, terá de unir suas forças com outros movimentos sociais. Há algum tempo atrás, eu tive a felicidade de ler em um livro de um grande psicanalista do passado, uma passagem interessantíssima. O psicanalista se chama Erich Fromm. Neste livro, Erich Fromm faz uma releitura do mito do paraíso. Ele diz o seguinte, que mais ou menos isso, que quando Adão vivia no paraíso, ele não precisava fazer nenhum movimento, nenhum gesto, ele não precisava decidir, ele não precisava querer, ele tinha tudo. Ele estendia a mão, pegava uma goiaba, né? A outra mão, uma melancia, e antes que ele quisesse querer, as coisas já estavam lá. Quando Adão, tentado por Eva, né, segundo a Bíblia, não tem nada com isso, né? Tentado por Eva, comeu a maçã, Deus lhe disse: comerás o pão com o suor do teu rosto, vocês dois estão expulsos do paraíso. Mas neste momento, o importante é que neste momento, quando Adão resolve comer a maçã, diz Erich Fromm, Adão pratica o seu primeiro ato humano. Ele, que era alguém que nem precisava querer, escolher, decidir, parecia um bicho, ele passa a querer, ele quer a maçã, ele contraria Deus, ele desobedece, ele fala, eu quero, pela primeira vez na vida, ele fala, eu quero, e come a maçã. A partir daquele momento, diz Erich Fromm, Adão expulso do paraíso, ele é expulso do paraíso, ele caminha, ele é condenado a andar fora do paraíso, andar, e a cada passo ele faz uma escolha. A cada dia da sua vida, ele vai ter escolhas a fazer, e ele não pode voltar atrás, porque, segundo a Bíblia, 2 anjos com espadas flamejantes guardam a porta do paraíso. Hoje, mais do que nunca, nós temos de fazer escolhas. E a nossa escolha, como amigos do direito do trabalho, é defendê-lo. Escolher o direito do trabalho é também dar um sentido ao nosso ofício e às nossas próprias vidas. É nos sentirmos, mesmo em dose microscópica, agentes de transformação do mundo. Muito obrigado.
Como era de se esperar, realmente o Dr. Márcio Túlio nos deu, assim, nos brindou com uma palestra incrível e ele conseguiu discutir um tema tão espinhoso, tão árduo, de forma quase poética, de uma forma branda e pela dificuldade, pelo tema que é tão difícil. E o que me chamou, quando ele começou a palestra, até ele diz: cláusulas pétreas são normas que nos protegem, direitos fundamentais são pedras pétreas. E é exatamente isso. Os direitos sociais, eles são essenciais num país democrático. A nossa Constituição, ela tem cunho social, tem um cunho de proteção, que é exatamente isso. E eu acho que, então, a ideia, na realidade, e que ele também apontou essa questão da divergência doutrinária de alguns que acabam entendendo que tem que analisar a Constituição de forma bastante rígida, de tal modo que, no artigo 60, parágrafo 4º, não se poderia, teria que se restringir, não poderia dar maior abrangência. Nessa medida, eu acho que ele deixa essa reflexão para a gente com relação de que os direitos individuais, eles não se restringem só àquele elenco do artigo 5º. Os direitos sociais, sim, eles são importantes e são garantias, mesmo que a Constituição preserve, são pétreas nesse sentido. E a luta é de todos nós, porque ele também deixou muito claro, e é muito interessante, até nesses 3 aspectos, tanto terceirização, quanto greve, quanto a questão da negociação coletiva, deixar essa questão de como o direito avança e que depende do lado, de como você interpreta isso. Então, é muito importante que nós não percamos esse sonho e de a gente ter que mudar, porque o momento está difícil, mas acho que é importante nós, juízes, advogados, estudantes, como foi a linha do Dr. Túlio diz, nós temos um papel importante para modificar tudo isso. Não podemos simplesmente aceitar. E é com os fundamentos, é estudando muito, porque a Constituição, a gente só não podemos perder de vista que ela tem o cunho social e a finalidade dela é proteger. Então, é mais ou menos nesse sentido, eu fico assim, muito sensibilizada e emocionada, porque realmente foi brilhante a sua palestra, doutor Túlio. Agora, me parece, doutor Túlio, acho que, infelizmente, o doutor Túlio já tem um voo marcado e ele não poderá continuar conosco. O coração fica aqui, né? Então ele diz que o coração fica aqui, então, infelizmente, ele vai ter que nos deixar e nós vamos ficar. Então, eu quero desejar ao senhor uma boa viagem de retorno e, mais uma vez, parabéns, viu, doutor?